Boa tarde. Eu vim contar um testemunho para vocês e para mostrar para vocês que tudo que vocês pedem para Deus, que vocês pedem com fé, Deus te dá. E o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que estão ao meu redor, eu creio que Deus pode fazer na sua vida também. Então, eu vim contar um testemunho. Quando eu nasci, eu passei da hora de nascer. E o parto foi fóspio, foi puxado com ferro. E os médicos falavam para minha mãe que eu não ia andar. E quando eu era pequena, eu tive um problema que eu não conseguia andar, eu não tinha coordenação. E eu andava andando caindo. E desde os meus 8 anos eu andava caindo ainda. E minha mãe foi me levando para fazer terapia quando eu era pequena. Aí foi melhorando, graças a Deus hoje eu tô aqui, ando, faço tudo. Então, um milagre de Deus, igual às vezes assim eu tenho um osso muito fraco, qualquer coisinha destronca, qualquer coisinha sai do lugar, qualquer coisinha desloca. E um dia que eu machuquei meu pé, eu quebrei meu pé, eu fiquei 3 dias com o pé quebrado, andando. Eu tinha ido pra vigília, machuquei o pé e continuei com o pé machucado. E eu falei pro meu esposo, falei pra ele que meu pé tava doendo. Mas só que ele falou, vai melhorar. E a gente fez compressa com água quente, tudo. Mas só que depois começou a inchar mais, começou a doer mais. Aí ele foi me levou no médico. Aí eu fui aqui no médico próximo da minha casa. O médico fez o raio-x, bateu o raio-x. E ele falou pra mim assim, ó, quebrou. Seu pé quebrou em 3 lugares. Aí vai pro Embu-Mirim, porque aqui eles não engessam. Vai pro Embu-Mirim. Chegou lá, passamos no médico, aí falamos com o médico olhou, debochou. Falou assim, mas como que o médico fala que quebrou seu pé? Como que ele sabe que quebrou seu pé? Ele é ortopedista? Como que ele sabe que quebrou seu pé? Que ele não engessou, já que ele viu que quebrou, por que ele não engessou? Aí foi porque lá não engessa. Ele não quebrou não quebrou não, mas vamos fazer o raio-x de novo. Aí fez o raio-x, e quando ele fez o raio-x, ele viu que tinha quebrado em 3 lugares. Ele, nossa, mas quebrou mesmo em 3 lugares. Aí ele pegou e ficou todo sem graça, porque ele tinha falado do outro médico, e o outro médico nem ortopedista era. E ele olhou e ele falou pra mim, falou assim, não, quebrou. Vai pro Embu-Mirim colocar gesso que quebrou. Aí fui pro Embu-Mirim colocar. Aí coloquei, fiquei uns tempos com gesso, tive que tirar e colocar de novo, porque não tava melhor ainda. Mas depois, graças a Deus, sarou. E assim, aconteceu umas coisas na minha vida, assim, na minha vida, permissão de Deus, para Deus mostrar pra mim, e para as pessoas que estavam do meu lado, que Ele era na minha vida e Ele era comigo. Porque muita gente olhava pra mim e falava pra mim assim, você vai ser uma serva de Deus, você vai se batizar, você vai ser uma serva de Deus. E eu não acreditava, não ligava, porque assim, eu nunca pensei que eu ia ser evangélica, eu nunca pensei que eu ia querer me batizar, nunca pensei. Então, graças a Deus, Deus fez algo na minha vida muito bom. Eu conheci meu esposo, a gente se conhecemos pelo Face, começamos a conversar, depois passei meu número. E aí eu fui morar lá em Minas, fiquei um tempo lá em Minas, depois eu tive que voltar, por causa que ele ficou desempregado, tive que voltar pra minha mãe. Aí fiquei aqui na minha mãe e eu sempre tava falando com Deus, falei, Deus, eu quero voltar, porque aqui na minha mãe, na casa da minha mãe, assim, sempre me trataram com diferença. E eu acho, tipo assim, ninguém tem que tratar ninguém com diferença. Porque tem que tratar todos iguais, todos os filhos iguais. Minha mãe fala que ela não trata com diferença, mas ela trata com diferença. E assim, eu acho que uma mãe tem que dar amor para todos os filhos igual. Se não dá pra dar uma coisa para um filho, não dá para outro também. Não tô falando assim que, como se diz, que ela é obrigada a dar algo para mim. Não. Que eu sou muito grandinha, tenho que trabalhar e ter minhas coisas. Não é isso.
Mas assim, eu só queria um pouco mais de atenção da minha mãe, um pouco mais de carinho da minha mãe, um pouco mais de atenção do meu pai, um pouco mais de carinho do meu pai. E às vezes eu me sinto sozinha. Mesmo assim, eu estando com meu marido, ele me dá atenção, me dá carinho, mas às vezes eu me sinto sozinha como eu tivesse, como se diz, eu tivesse sozinha, que não tivesse ninguém comigo. Eu não sei por que eu tô falando isso, gente, que eu ia só contar o testemunho, mas que Deus colocou no meu coração, eu tô falando. E eu falo pra vocês, se vocês têm um filho, não trata ele com diferença. Trata igual se tiver mais de um filho, trata igual, não trata com diferença. Não deixe seus outros filhos maltratar seu filho. Porque, tipo assim, aconteceu algo, algo na minha casa, que quando eu vim pra cá, eu fiquei aqui e o meu marido, ele falou pra mim que ia vir pra cá. E aí eu fui e falei pra minha mãe, falei, mãe, o Bruno ele vai vir pra cá e ele vai ficar aqui com nós, aqui em casa, com nós até a gente conseguir arrumar um emprego e poder alugar a casa. E minha mãe não. Aí minha mãe falou, tá. Aí depois, meu irmão foi e ficou falando no ouvido dela. Aí ela pegou, mudou de ideia. Aí ela pegou e falou pra mim que não queria. Ela falou assim, eu não quero, porque eu não conheço, eu não quero ele aqui. Eu não quero ele aqui, não vai dar certo, porque eu não conheço ele, eu não quero ele aqui. Deixa ele lá na rodoviária mesmo, que de lá ele vai encontrar um lugar pra ele ficar. E principalmente eu falei, eu não vou deixar ele sozinho, porque no momento que eu mais precisei, ele tava do meu lado, no momento nenhum ele me deixou sozinho. Quando eu fui pra Minas, ele ficou comigo em todo momento, ele ficou comigo. E na onde que a gente foi morar, a mulher da casa, ela não queria que eu ficasse, ela queria que ele ficasse, mas ela mandava ele me mandar embora. E ele falou pra ela assim que se ele ficasse, eu tinha que ficar também, que ele não ia me mandar embora, que ele não ia me jogar na rua. Então eu aprendi uma coisa, quando a pessoa dá valor pra você, quando a pessoa gosta de você, você tem que ficar perto dessa pessoa também, dar valor pra essa pessoa, cuidar dessa pessoa. Nunca destrata ninguém, nunca humilha ninguém, porque um dia você pode ser humilhado. E quando você humilha uma pessoa, que você é humilhado, você vai sentir na pele. Então, o que eu senti quando ela falou isso, eu falei, mãe, eu não vou deixar ele sozinho. Aí eu falei pra ela assim, somente então me leva até um lugar que eu possa estar indo pra rodoviária pra buscar ele, que eu não sei andar muito aqui. Eu moro aqui em São Paulo, mas como minha mãe não deixava muito eu sair, eu não saía sozinha, e eu não aprendi a andar muito nos lugares. E aí eu peguei e falei, mãe, só me leva então. Eu só me levo até a rodoviária, num lugar que eu possa estar indo. Minha mãe pegou e falou, eu não quero que ele venha, ele não vai ficar aqui. Aí eu falei, então me leva. No outro dia eu acordei cedo. Minha mãe tava indo se arrumando pra trabalhar já. E ela ia embora, ela não ia me chamar. Aí eu levantei e falei, mãe, eu vou com a senhora pra senhora me deixar num lugar pra me mostrar onde que é que eu pego o metrô pra poder ir buscar ele. Ela não queria e depois eu fui com ela. Ela me deu o bilhete, eu fui com ela. Aí cheguei lá, ela falou pra mim assim, ela falou assim pra mim, Bianca, você vai buscar ele, deixa ele em algum lugar, não leva ele pra casa, deixa ele em algum lugar, só vai em casa, pega comida, leva pra ele se for de levar, mas não leva ele pra casa. Eu falei, mãe, eu não vou deixar ele em nenhum lugar, porque quando eu fui pra lá, ele não me abandonou em nenhum momento. Então eu vou ficar com ele. Onde que ele estiver, eu vou ficar com ele. Se a senhora não quiser que eu fique aqui em casa com ele, nós fica na rua, não tem problema não. Aí trouxe ele pra casa. A gente chegou, fui buscar ele, consegui, cheguei lá. Minha mãe me mostrou, fui perguntando, consegui chegar lá até o lugar que ele tava, no rodoviário. Cheguei, busquei ele e vim pra casa. E nisso, a gente chegou em casa. O meu outro irmão não cumprimentou ele, não falou com ele, o outro já falou. Meu pai falou porque ele falou. E aí foi indo. E aí a gente saiu pra ir pra igreja à noite.
quando a gente voltamos, a porta tava trancada. E eu fui e bati na porta. E falei pra alguém abrir a porta. Mas aí meu irmão pegou, olhou, ele levantou e olhou assim e falou pro meu sobrinho não abrir a porta. E a gente voltou. E a gente dormiu na rua. Porque ninguém quis abrir a porta pra gente entrar. A gente foi e dormiu na rua. Mas só que Deus protegeu a gente. Deus não deixou nada de ruim acontecer. Aí depois eu fui pra minha casa no outro dia de manhã. E falei pra minha mãe. Falei, mãe, a minha mãe falou onde que você ficou. Falei, mãe, dormi na rua porque vocês não quis abrir a porta. A minha mãe falou pra mim assim, eu fui e levantei. Mas só quando eu levantei você já tinha ido embora. E eu briguei com os meninos porque ele não quis abrir a porta pra vocês. Mas era mentira, ela não levantou. Mas se ela tivesse levantado e chamado a gente tinha escutado. Ela não levantou. E aí, no outro dia eu fiquei em casa. Nós dormimos em casa. Nós dormimos na minha mãe. Aí depois, os meninos não queriam que ele ficasse. Ninguém queria que ele ficasse. E minha mãe falou pra ele, Bruno, você vai ter que ir embora. A Bianca fica e você vai embora. Porque os meninos não querem que você fique aqui. Eu peguei e falei pra ela, mãe, se ele for pra rua, se ele for embora, eu vou ir com ele. Eu vou ficar na rua com ele. Porque eu não vou deixar ele sozinho. Aí ela pegou e falou pra mim assim, não, ele vai e você fica. Aí depois ela falou assim, não, Bruno, fala com os meninos então, pra ver se os meninos permitem que você fique aqui. Aí eu falei, tá, e o Bruno foi e desceu pra falar com o meu irmão mais velho. E ele foi e falou com o meu irmão. O meu irmão falou, a casa é da minha mãe. Ele falou pra casa da minha mãe que tem que saber. E já tem muita pessoa que tem minha avó de idade. E se acontecer alguma coisa com a minha avó, a gente vai atrás de você. Então, a gente vai cobrar de você. Ele, não, eu não vou fazer nada, jamais vou fazer algo errado. Daí, a gente ficou lá na minha mãe. Meu pai foi, deixou ele ficar. Meu pai viu que não era tudo aquilo que os outros falavam. E meu pai foi e deixou a gente ficar lá. Aí a gente foi ficando lá. Mas aí depois meu irmão que falava com ele já mudou por causa da mulher dele. E aí meu irmão começou a ficar estranho, mudou. E começaram a aprontar, colocar coisa, fazer coisa errada e jogavam culpa na gente. E teve um dia que eu fui reclamar pra minha mãe. Falei, mãe, estão pegando minhas coisas, minhas roupas no varal, estão jogando no chão. Fala pra não ficar jogando minhas roupas no chão, porque eu tô lavando e as pessoas estão jogando minhas roupas no chão. A minha mãe falou, tá, eu vou falar. A minha mãe foi e falou que não queria confusão lá dentro. Que não era pra ninguém ficar me provocando e nem era pra mim ficar provocando ninguém. Que não queria confusão lá dentro. E da outra vez a gente foi e saiu. A gente tava em casa. A minha mãe falou que tinha que fazer arroz, que tinha um pouco de arroz ainda pra fazer, que era o único que tinha pra fazer. Que ela só ia comprar quando ela chegasse. Daí eu e o Bruno não tava em casa, a gente tava lavando roupa. Daí a gente pegou e entrou. E minha cunhada foi, colocou o feijão, o óleo no arroz e colocou atrás da privada. E a gente não tinha visto. E depois ela pegou e falou pro Bruno, ficou olhando a panela que eu vou lá em cima. Que eu vou comprar os negócios, vou lá em cima, já volto, ficou olhando a panela pra não queimar. Aí ele falou, tá bom. E a gente ficou lá. E depois quando eu fui entrar pra tomar banho, eu vi o arroz lá. Eu vi o arroz lá atrás da coisa, eu fui mostrei pro Bruno. Aí o Bruno falou, não, manda foto pra sua mãe. O Bruno foi, tirou a foto e mandou pra minha mãe. E quando a minha mãe chegou, minha mãe viu aquilo. Mas aí, quando a minha mãe chegou, eu fui e falei que ela chegou e ela falou. Ela falou assim, não, porque não pode estar acontecendo isso, porque eu tô comprando as coisas, eu tô trabalhando, comprando as coisas e as pessoas estão estragando. Aí ela pegou e olhou e falou assim, porque se alguém fez isso, a pessoa que fez isso não tem consciência do que eu tô trabalhando pra comprar as coisas, as pessoas estão jogando. E a minha mãe foi, olhou e falou assim, porque quem tem mania de fazer essas coisas assim, quando tá com raiva de alguém, e
de alguém, a Bianca gosta de aprontar quando ela tá com raiva de alguém. Mas não fui eu que fiz isso. Porque eu não ia pegar um arroz, eu sabia que era da gente comer e ia colocar coisa dentro pra prejudicar outra pessoa. Mesmo se eu não gosto dela, eu não ia fazer isso. E eu nunca fiz nada pra essa menina, eu sempre tratei ela normal. E aí, a minha mãe foi e falou que tinha sido eu. Aí eu falei pra ela, eu falei, mãe, não fui eu que fiz isso. Aí ela pegou e ficou quieta, não falou mais nada. Aí no outro dia, quando a gente levantou, que a gente saiu, quando a gente voltamos, a gente foi comer, o feijão tava cheio de sal dentro. Tava muito salgado e a gente não conseguiu comer. E o Bruno falou assim, Bianca, vamos deixar aí pra sua mãe ver. E a gente foi, saiu de novo. E aí quando a gente voltou, a panela já tava lavada, tinham jogado o feijão fora. E da outra vez foram, colocaram sal no café. Jogaram o sal dentro do café. E a gente ia esquentar o café pra dar pra minha avó. Daí a gente foi, experimentou o café, eu fui, experimentou o café. Eu falei, Bruno, o café tá salgado? Olha aqui pra você ver, o café tá salgado. O Bruno falou assim, o café tá salgado, ninguém pode fazer isso, porque como que a pessoa coloca sal no café? E se a gente dá pra sua avó passar mal? Aí foi comentando com a minha cunhada. Ela quem que foi que colocou? Quem que ia colocar sal no café? Aí depois quando meu irmão chegou, ela fez fofoca pro meu irmão. Falou que a gente tinha falado que tinha sido ela. E a gente não falou que tinha sido ela. Daí quando minha mãe chegou, meu irmão falou pra minha mãe. É porque eles estão falando que foi ela que colocou o sal no café. Eu falei, a gente não falou que foi ela que colocou. E aí continuou a confusão. Toda vez alguém amava alguma coisa pra prejudicar a gente. E no dia que eu tava com o pé machucado, eu não tava indo pra igreja, porque eu tava com o pé machucado. E o Bruno ia pra igreja, só que minha mãe não tava em casa, minha mãe tinha saído. E o Bruno tava lá em casa comigo. E os meninos tava tudo na rua jogando bola. Foi jogar bola. E só tava eu e o Bruno e minha cunhada lá dentro e a filha dela. Ela pegou e entrou dentro do quarto da minha mãe e escondeu o celular do meu irmão. Daí o Bruno pegou e falou pra mim, Bianca, leu o Salmo 91, 42 horas, porque seu irmão tá aprontando alguma coisa. Daí eu fui ali, eu li o Salmo 91, 143. Daí quando eu terminei de orar, que a gente terminou de orar, que a gente terminou de ler, minha mãe chegou e o meu irmão falou pra minha mãe assim, mãe, essa menina pegou meu celular sumiu, eles pegaram meu celular. E minha mãe foi e falou pra mim assim, Bianca, devolve o celular do seu irmão que você pegou. Eu falei, mãe, eu não peguei o celular dele. E minha mãe falou, você pegou sim. E eu falei, eu não peguei o celular dele. Aí minha mãe pegou e falou assim, minha mãe falou assim, se você tiver pegado, você tem que devolver. E eu peguei e falei assim, o Bruno falou, não, ela não pegou, o tempo todo com ela não pegou. E ele falou assim, não, foi os dois que pegou meu celular. Meu irmão tava falando, e se o meu celular não aparecer, eu vou descer o cacete nos dois. Eu falei pra minha mãe, mãe, se ele achar esse celular, eu vou pegar e vou na delegacia, eu vou dar queixa, porque ninguém tem que acusar ninguém assim, de uma coisa que a pessoa não fez. E daí, eu fiquei sentada lá na cozinha, e eu falei assim, pega o número dele que eu vou ligar. A minha cunhada pegou e falou assim, não, porque o celular dele não pega um número normal, só pelo WhatsApp. Eu falei, então passa o número que eu ligo pelo WhatsApp, mas eles não quis dar o número. E daí meu pai pegou e virou pra minha mãe e falou assim, não acusa ninguém, procura primeiro, não acusa ninguém. E minha mãe falou assim, não, porque eu já sei que tinha sido ela, eu já sei que foi ela que pegou o celular do irmão dela. E minha mãe falou, Bianca, se você pegou o celular, você devolve. Eu falei, eu não peguei o celular. Eu tô falando que eu não peguei. E daí, aí passou. Aí ela foi procurar o celular e achou o celular dentro das coisas dele, dentro da caixinha, mas só que ele falou que deixou em cima da cama. E o Bruno falou que viu a minha cunhada saindo de dentro do quarto. E daí depois que achou o celular, eu falei pra minha mãe, eu falei pra ela, mãe, eu falei pra você que não tinha sido eu.
Falei, agora eu vou na delegacia dar queixa, mas só que a gente não foi na delegacia, a gente foi pra igreja. Eu fui pra igreja com o pé machucado. E daí, eu não tava indo pra igreja, eu não tava conseguindo andar, porque eu tava com o pé engessado. Aí meu primo pegou e falou, eu vou arrumar uma muleta pra você com a vizinha. Meu primo foi lá e pegou a muleta com a senhora lá. E aí eu fui pra igreja com a muleta. Mas só que aí eu não conseguia andar muito com a muleta, que doía. Daí um pouco eu andava com a muleta e um pouco o Bruno me carregava no colo. E quando eu tava chegando lá em cima já passou um rapaz de carro, a gente pediu uma carona pra ele. E aí ele foi, deu carona e deixou a gente em frente à igreja. A gente foi pra igreja. E a gente conversando depois com o pastor. Com o pastor, o que tava acontecendo. O pastor tava ajudando a gente. O pastor tava ajudando a gente. Daí depois de um tempo, começou a ter muita confusão, que minha cunhada provocava, depois falava que era eu que provocava ela. E daí teve um dia que eu saí, eu cheguei e ela tava com a irmã dela lá. Daí ela olhou pra casa da irmã dela, ficou debochando. E o Bruno foi pegar a roupa no varal. E a irmã, ela pediu pro Bruno pegar a roupa, não sei o que ela pediu pro Bruno, não lembro. Daí ela pegou, a irmã dela falou, por que você não pediu pra ela? Ela pegou e falou, porque eu não sou obrigada a pedir pra ela, porque eu não gosto dela. Quando eu vejo ela, eu tenho vontade de vomitar. E ficou fazendo tipo ânsia assim de vômito. Aí depois ela ficou rindo. Daí eu fui e falei pro Bruno. Aí a gente foi, ligou pra minha mãe, falou com a minha mãe. Eu liguei pra minha mãe e falei com a minha mãe. Mandei mensagem. Aí depois ela falou pro meu irmão que tinha sido eu que tinha provocado ela, que eu tinha mexido com ela, que eu cheguei já xingando ela, mexendo com ela, sendo que eu não tinha feito nada. Depois foi passando. Aí sempre a gente encontrava alguma coisa de errado, a gente via nossas coisas mexidas e ia falar, reclamar, a gente saía como errado. Daí da outra vez nós chegamos e chegamos lá em casa, o remédio do Bruno tava cheio de pomada dentro. Daí eu fui falar pra minha mãe falou, Bianca, não foi você que colocou pra arrumar confusão? Eu falei, não, porque eu não tava aqui, nós acabamos de chegar. Passou. E depois minha sandália apareceu cortada. Minha mãe falou, Bianca, não foi você que cortou? Eu falei, não, pra que eu ia cortar minha sandália? Minha mãe pegou, não acreditou em mim lá, mas eu não tava aqui. Eu nem tava aqui, eu não tenho por que cortar a sandália dela. Passou e continuou as coisas acontecendo. E teve um dia que eu tava conversando, que eu tava em casa. Era noite, a gente tava em casa. E eu falei pra minha mãe assim, mãe, a senhora fica passando na cabeça dos outros que te xinga de vagabunda, de puta, de tudo que é teu nome, e a senhora fica passando a mão na cabeça. E fala para as pessoas não ficar jogando minhas coisas no chão. E ela tava lá em cima com meu irmão, e ela ficou falando pro meu irmão que eu tava falando dela, que eu tava falando isso, que eu tava falando aquilo. Daí eu fui sair pra fora. Eu tava discutindo, fui sair pra fora. Aí meu irmão desceu. E ele desceu, aí eu fui sair pra fora. E aí ele ficou na porta, falando, e eu saí pra fora. Na hora que eu voltei, que eu fui pegar minha blusa de frio, que tava no chão do lado de fora, que tinha caído, não sei, caiu, se alguém jogou. Eu fui pegar a blusa de frio. Na hora que eu voltei pra pôr em cima do negócio que eu ia sair, aí ele pegou e me brigou comigo. Ele foi me agrediu, me deu um soco no olho. Foi quando eu caí. Eu peguei e gritei, ai, ai. Foi na hora que minha mãe e meu pai saíram. E o Bruno saiu pra ver o que tava acontecendo. E o meu outro irmão saiu lá debaixo da casa dele, ficou olhando. E daí eu peguei e falei aí ele pegou e me bateu. Aí meu pai começou a discutir com ele, porque ele não podia fazer isso, que ele não era meu pai. Ele começou a brigar. E o meu rosto ficou muito inchado, meu olho ficou muito inchado, ficou muito roxo, com um tempo com o olho roxo. Daí eu fui e falei pra ele, eu vou na delegacia da queixa. Eu fui no outro dia na delegacia da queixa. Fui, dei queixa tudo dele. Dei queixa dele e tudo. Aí depois, ainda ele tá em processo. Ainda não chamou. Tá em processo ainda.
Aí a audiência ainda tem que sair. Aí eu peguei e falei pra ele, eu vou na delegacia. Ele falou pra mim assim, se você for na delegacia, eu mato vocês dois, que era eu e meu marido. Daí eu falei, não, mas eu vou na delegacia dar queixa. Daí eu fui na delegacia, dei queixa. No outro dia, quando eu vim da delegacia, quando eu cheguei em casa, eles olhavam pra minha cara e ficavam debochando. Porque o cara do meu olho tava machucado. Ele olhava pra minha cara e ficava rindo. Ele, a mulher dele e meu sobrinho. Aí meu irmão ficava debochando, meu outro irmão. Aí eu peguei e falei pro Bruno, ele ainda de fazer essas coisas, ainda ele fica debochando. E o Bruno ficou com raiva por causa disso. Daí, continuamos lá em casa, na minha mãe. Mesmo assim, continuamos lá, fazendo queixa de tudo, mas continuamos lá. E continuaram fazendo as coisas que estavam fazendo. Provocando, ficava fazendo as coisas. E aí eu falei pro Bruno, Bruno, só tu gosta de ficar provocando e quando eu vou falar alguma coisa, eu sou errada. Aí minha mãe pegou e falou assim, teve um dia que o meu irmão, à noite, ele e meu sobrinho tava bebendo. E eles ficaram enchendo o saco, fazendo barulho e provocando. Aí o meu irmão falava assim que porque eu vou matar, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, se eles não sair, eu vou fazer isso, eu vou matar eles. E meu pai falou pro meu irmão assim, você cala sua boca e para de beber, deixa os outros dormir que vai trabalhar no outro dia. Eles pegaram a chave, trancaram a porta da cozinha e saíram pra porta da sala, que era onde que a gente dormia. E eles ficaram mexendo na porta da sala e meu irmão falava assim, que ia entrar. E ele falou pro meu sobrinho, você enfia a faca nele. E depois a gente sai correndo. E eu falei pro Bruno, eles vão entrar. E o Bruno falou, Bianca, eles não vão entrar, Deus não vai deixar ele fazer nada. Eu falei, Bruno, eles vão entrar sim. Aí ele falou, não vai, Bianca. E depois eles se sossegaram. Aí no outro dia de manhã, minha mãe foi falar com ele, com meu sobrinho. Falou, ô Juninho, por que vocês ontem não deixaram ninguém dormir? E por que você ameaçou o Bruno? Ele falou, eu não ameacei o Bruno, não. Eu não falei nada pro Bruno. Ele falou assim, você falou sim, você mostrou a faca e falou que ele não ia demorar a cair. Ele falou, não, vó, eu não ameacei o Bruno. Ela falou assim, lá da obra que ele tava trabalhando, ele viu, Juninho, ele falou que você ameaçou ele. Ele falou, vó, eu não ameacei. Aí minha mãe pegou e falou, Bianca, levanta pra tomar café. Eu fui, levantei. Ele, não, vó, não ameacei o Bruno, não. Aí ele pegou e falou, por que a Bianca tá falando que eu ameacei o Bruno? Eu falei, Juninho, eu não falei pra sua avó que você ameaçou o Bruno. Foi ele que falou. Eu não vi, eu não posso falar uma coisa que eu não vi. Ele pegou e falou assim, vó, porque eu nem gosto dessa menina. Eu nem gosto dela, porque pra mim que ela morresse não ia fazer falta. E começou a falar as coisas. Eu olhei pra ele e falei, Juninho, eu sou sua tia, mas se você não gosta de mim, eu não posso fazer nada, eu não sou doce. Você não precisa gostar de mim. E ele pegou e começou a falar com a minha mãe. E minha mãe conversando com ele, Juninho, você não pode fazer isso, porque vocês trabalhou. Quem que ia trabalhar de manhã? O seu avô ia sair cedo pra trabalhar, o Bruno ia sair cedo pra trabalhar. E aí, ele continuou falando, e meu irmão tava no quarto. Aí meu irmão pegou e falou pra minha mãe assim, eu não tava fazendo nada não. Você tem que falar com esses dois demônios que tá aí dentro, tirar esses dois demônios daí de dentro. E eu fiquei quieta, eu não continuei do jeito que eu tava. E minha mãe pegou e falou assim, ela não tá falando nada com você. Ela não tá fazendo nada contigo. Deixa ela quieta no canto dela. Porque depois que ela ficar nervosa, ela xingava, vocês vão falar que ela começou, deixa ela quieta no canto dela. E ele começou a falar. Aí ele começou a falar e eu apenas virei pra ele e falei pra ele assim. Falei assim, quem mata morre. Falei pra ele, quem mata morre. Que ele tava falando que ia matar. Eu falei, quem mata morre. E daí minha mãe pegou e falou assim, eu vou pra casa da sua irmã. A cobra que for mais grande engole a outra, eu não tô nem aí. Aí minha mãe falou que ia sair. Daí ele continuou xingando. E daqui a pouco eu falei, eu não sei o que eu falei. Ele levantou. Só que ele levantou assim, ele me deu um chute no peito, eu fui cair. E nisso que eu caí, ele começou a me chutar. Foi na hora que minha mãe pegou e levantou. E separou. O meu outro irmão, mais novo, fez isso.
Aí eu peguei e falei pra minha mãe, falei assim, a minha mãe pegou e falou. Minha mãe começou a passar mal. O meu outro irmão mais velho foi e subiu. Isso que o meu outro irmão mais velho subiu, ele falou pra mim. Ele falou, se acontecer alguma coisa com a mãe, eu mato vocês dois, porque vocês dois não tem que ficar brigando, fazendo coisa pra mãe passar mal. Aí ele pegou e falou pra mim, falou, sai, você pega e sai daqui de casa. Você casou, agora você sai de casa e vai pra onde você quiser, mas aqui você não fica mais. Pega suas coisas e vai embora. Eu virei pra ele e falei, mas eu não fiz nada. Falei pra ele, eu não fiz nada. Eu não fiz nada com ele, eu não falei nada pra ele. Eu não sou obrigada a ficar apanhando de um, apanhando de outro. Que ninguém tem que ficar me batendo, porque não é meu pai nem minha mãe. E aí eu falei que ia na delegacia. De novo, que eu fui fazer outro processo do meu outro irmão. Daí eu subi lá onde o Bruno tava trabalhando, que era perto de casa. Falei, Bruno, a gente vai ter que ir na delegacia de novo, porque o Vitor me bateu. Aí o Bruno foi comigo na igreja, a gente foi na igreja falar com o pastor. Daí o pastor falou assim, não, vai na delegacia da queixa. Aí o Bruno foi e viu meu outro irmão que já tinha me batido da outra vez que eu tinha feito o boletim. Aí ele falou assim, eu vou na delegacia. E aí vocês vão ter que falar na frente da polícia que vocês falou que ia me matar. E aí meu irmão pegou e falou assim, não, eu não falei nada, é mentira da Bianca. Eu não falei nada, ela é doida, ela tava discutindo com o Vitor, não tem nada a ver com isso. Aí a gente foi, desceu na delegacia e viemos com a polícia. Só que meu irmão não gostou, porque a gente levou a polícia pra lá, porque falou que ia atrapalhar as pessoas que faziam coisa errada. Daí ele pegou e falou pra gente, se a gente fosse lá de novo, ele ia quebrar nossas duas pernas, nossos dois braços. E não era pra gente voltar mais lá. E a gente falou pra ele que não ia voltar mais. A gente falou, a gente não vai voltar mais aqui. Daí a gente foi embora. Os policial foi levar a gente até a igreja. E a policial falou pra mim assim, filha, não volta mais lá. Não volta mais lá, porque aquilo ali não é família. Eles não gostam de você. Não volta mais lá, segue sua vida com seu marido, mas não volta mais lá. Porque senão eles vão acabar te matando. Daí a gente foi embora. E depois a gente foi embora, a gente foi pra igreja. E eu falei, Bruno, e agora o que a gente vai fazer? A gente não tem lugar onde ficar. O Bruno ficou quieto, não falou nada. Daí depois o pastor falou assim, eu vou arrumar um lugar pra você ficar. Aí juntou o pastor e umas duas irmãs da igreja foi e pagou aluguel pra gente ficar na casa. Daí a gente foi morar nessa casa. Só que a gente não tinha nada. O Bruno não tava trabalhando. Daí eu falei, pai, e agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai comer? Como que a gente vai pagar o aluguel? E o pastor falou que ia pagar 2 meses de aluguel e depois a gente pagava. O Bruno começava a trabalhar e a gente pagava. Pra ele arrumar alguma coisa pra ele pagar o aluguel. Aí continuamos lá na casa do rapaz que eles alugaram a casa. A gente ficamos lá. Aí a gente ficou lá. Mas só que aí Deus não deixou nós passar fome em nenhum momento. Deus não deixou, sempre Deus enviava alguém pra arrumar alimento pra gente. Pra levar alimento pra gente. Deus sempre segurou pelas nossas mãos. Nunca deixou a gente sozinho. Então, eu não sei, gente, porque eu falei isso, por causa que eu ia contar só um testemunho, mas Deus mandou contar isso. Mas só que, tipo, a gente passou por um monte de coisa, um monte de dificuldade, mas sempre Deus esteve ali com a gente, segurando pelas nossas mãos. E daí, a gente ficamos lá, moramos lá. E depois de um tempo que a gente estava morando lá, o Bruno, nós percebeu que tinha gente entrando dentro da casa. Aí o Bruno foi e perguntou pra mulher, porque o dono não tava lá, se alguém tinha chave. A mulher falou que não, que cada um tinha sua chave. Aí quando o dono chegou, ele foi e falou com o dono. Mas só que o dono não resolveu nada, não falou nada com ninguém. Daí depois um dia, eu tava em casa, eu saí pro hospital. Aí o Bruno foi trabalhar e eu deixei um negócio meu de fazer cacho no cabelo em cima da cama. Quando eu voltei, a porta estava aberta.
E o negócio não tava mais lá, nem a mochila. Levaram a mochila com o negócio dentro, tiraram as roupas dentro da mochila e levaram o negócio. Meu negócio de R$ 500 que eu tinha comprado pra mim trabalhar. Daí eu fui, falei pro Bruno, fui lá no serviço do Bruno, fui e falei pro Bruno. O Bruno falou, Bianca, não fala nada pro homem da casa, que quando eu chegar eu converso com ele. Eu fui, falei, tá bom, eu fui pra casa de novo. E fiquei dentro de casa, e de noite o Bruno foi falar com o homem. E ele falou pra ele, seu Ivan, sumiu o negócio da Bianca de cabelo lá de dentro, e eu falei que tinha gente entrando lá dentro de casa. E daí o homem começou a fazer escândalo, foi batendo na porta dos vizinhos fazendo escândalo. E aí ele pegou e falou pro Bruno que, que não tinha sumido, que nunca tinha acontecido isso lá. O Bruno falou pra ele que ia chamar a polícia pra dar queixa, a gente chamou a polícia pra dar queixa. E aí ele virou pro Bruno e falou pro Bruno, vê com a sua mulher, vê com a sua mulher e com a sua sogra, que elas que vêm aí, vê com elas. Aí o Bruno falou, o que você quer dizer? Que foi ela que pegou? Que foi a mãe dela que pegou? Você não viu ela saindo? Você viu ela saindo com o bolso? Não. Você viu ela chegando com o bolso? Não. Então, como que foi ela que pegou? Aí eu falei pra ele, eu não peguei nada, não. Que eu ia pegar uma coisa pra minha, ia vender, eu ia dar pra alguém. Eu não uso droga, eu não faço isso. Será que eu tô usando droga agora? Vendi pra usar droga? Falei pra ele. Se você usa droga ou deixa de usar, é problema seu. Mas só que a gente desconfiava de uma pessoa. E essa pessoa ficou olhando pra minha cara desconfiada. E essa pessoa sumiu o dia todo. E depois essa pessoa chegou. Na hora que a polícia chegou, essa pessoa chegou e ficou toda desconfiada. Mas nós desconfiou dessa pessoa, mas só que a gente não podia falar que foi ela. Porque a gente não tinha prova. Mas a gente desconfiava dela. Então, foi passando, a gente ficou nessa casa. E nessa casa tinha um rapaz que era macumbeiro. Então, eu ficava sozinha dentro de casa. O Bruno ia trabalhar. E uma outra moça também morava lá, que era fofoqueira, que gostava de cuidar da vida dos outros. Daí eu ficava sozinha dentro de casa e eu falei pro Bruno, tenho medo desse rapaz fazer alguma coisa, porque ele é muito estranho. E toda vez quando eu chegava, ele ficava parado assim na escada, olhando pra minha cara, mas só que ele nunca falou nada. E teve um dia que eu fui abrir o portão pro Bruno, que o Bruno chegou. E na hora que eu desci a escada, eu vi que ele desceu a escada correndo e ele ia falar alguma coisa pra mim, mas ele viu o Bruno, ele pegou, se assustou e não falou mais nada. Daí o Bruno perguntou pra ele. Ele falou que era a impressão do Bruno, que ele não tinha nada não, contra não, que não tinha nada. E aí foi passando. Depois a gente foi colocar uma caixinha de terra em frente à nossa porta. E eu fui, achei essa caixinha, fui joguei fora. E depois sumi uma camiseta dele do varal. Depois a gente apareceu a camiseta lá. Então assim, foi acontecendo essas coisas. Depois a gente saiu de lá da casa e fomos morar na outra casa. Quando a gente foi morar na outra casa, o filho dessa mulher morava lá. Eles são macumbeiro também. Ele é a esposa dele. No começo, eles estavam tratando a gente normal, falavam com a gente normal. E eles falaram que ia dar um sofá pra gente. Aí a gente falou que tá bom, que queria. Porque a gente não tinha. A gente não tinha quase nada, não tinha nada dentro de casa. Daí a gente falou que queria. Daí, da outra vez, o Bruno foi falar com ele. O Bruno falou assim, porque você falou que era pra gente pegar o sofá na quinta. Mas só que na quinta eu saí, não deu pra me pegar. Ele, tá bom, então depois eu vejo. Foi com ignorância. O Bruno falou pra mim, Bianca, eu não vou pegar mais. E depois passou e não falou mais nada. E depois disso, eles começaram a provocar. A mulher dele começou a provocar. E aí, teve um dia que a mulher dele começou a provocar. E eu falei pro Bruno, você fala com ela pra ela parar de provocar. O Bruno foi falar com o marido dela. E ela começou a gritar, falando que não tinha feito nada, que não tinha feito nada, que era mentira. Daí a moça da casa falou que ela faz isso com todo mundo. Já tinha pedido a casa pra ela, só que ela não dá a casa. Fala que não tem condições, o marido dela fala que não tem condições de mudar. E daí a gente ficamos lá, assim mesmo, aguentando tudo que tava acontecendo. Os outros rindo, debochando, fazendo as coisas, e a gente quieto. Às vezes a gente chegava, tinha terra na porta, terra preta na porta que eles colocavam. E aí eles ficavam cantando música de macumba, ficavam provocando. Mas isso não me atingia em nada, sabe por que não me atingia em nada? Porque eu
tenho Deus na minha vida, e Deus estava sempre me protegendo. E daí a gente continuamos lá. Daí o Bruno ficou fazendo bico para pagar o aluguel. E depois ele foi e machucou a perna, o pé, e teve que engessar. Daí o médico falou pra ele assim que não tinha acontecido muito nada grave, só tinha dado luxação, que era pra ele ficar catar lá uma semana, 7 dias. Daí ele foi e ficou, e depois foi e tirou. Aí voltou lá porque tava doendo. Aí o médico fez raio-x, não tinha dado nada. Aí fez a tomografia, deu que trincou o osso dele, mandou ficar 30 dias. 30 dias com o negócio no pé. Só que eles colocaram a tala de vez de engessar. Daí ele ficou com o negócio no pé, mas só que molhou, ele foi e tirou. Ele foi e tirou o negócio do pé e não voltou mais. Só que o pé dele ainda tá inchado, ele dói ainda um pouco. Mas só que continuamos lá. Daí a moça da casa falou que ia esperar pra pagar o aluguel. É assim, a gente ficou lá, assim mesmo. Minha moça falou que ia esperar. A gente ficamos lá, porque ela falou que esperava ele melhorar pra pagar o aluguel. Daí a gente foi, ficamos lá. Depois que de um tempo que a gente tava lá, eu falando com o Bruno, e o Bruno fez só uma simples oração, agradeceu a Deus. E aí a gente dormiu. Quando a gente acordou, uma pessoa ligou, um anjo que Deus enviou, ligou e falou pro Bruno: Bruno, quantos que você tá devendo de aluguel? O Bruno falou: eu não sei, tem que perguntar pra dona da casa. O Bruno falou: Bianca, sobe lá, pergunta pra dona da casa quantos que eu tô devendo. Eu fui subir e perguntei. E aí eu fui e desci, mas só que a gente não ligou pra pessoa pra falar o quantos que a gente tava devendo do aluguel. E a pessoa foi, chegou em casa, tô indo na sua casa. E o Bruno: tá bom, eu vou te buscar no ponto. E o Bruno foi buscar a pessoa no ponto. Quando chegou lá, a pessoa chegou com o dinheiro certinho, mas a pessoa nem sabia o quanto a gente tava devendo. A pessoa chegou com o dinheiro certinho lá e falou assim: ó, aqui é o dinheiro. Aqui é o dinheiro que vocês estavam devendo do aluguel da moça. Aí a gente foi pagando pra moça o aluguel, foi uma que a pessoa pagou. Só que Deus sabia o tanto que a gente estava devendo. Então Deus tocou no coração dessa pessoa. Essa pessoa levar esse dinheiro e entregar para a dona da casa. E a dona da casa foi, pegou o dinheiro. Aí a gente depois ficamos, pedimos para Deus, agradecemos a Deus. E ficamos, depois da tarde a gente foi para a igreja. A pessoa pegou e falou pra gente: aqui é a casa onde que a gente tá. A pessoa falou: Bruno, Deus tocou no meu coração pra mim deixar vocês ficar lá na casa, na minha casa, naquela casa que eu tinha mostrado, que a pessoa já tinha mostrado a casa pra gente. Mas só que a gente não sabia de nada. Aí a pessoa falou assim: você começa a pagar pra mim quando você começar a trabalhar. Aí a gente veio pra cá. Deus abençoou que a gente veio pra cá e saímos de lá. Porque a gente tava pedindo pra Deus tirar a gente de lá. Porque lá era muita tribulação, muito pesada, muita coisa a gente tava aguentando. E a gente queria a paz. E a gente foi pedir pra Deus. E eu falei pra Deus, de manhã eu tinha falado com Deus, eu falei: Deus, dê condições de gente mudar daqui, porque eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar aqui. Aí quando foi de noite, a pessoa foi e falou com a gente veio pra cá, pra essa casa aqui, graças a Deus, abençoada. Abençoada, paz, ninguém provoca, ninguém mexe com ninguém. É abençoado aqui. E graças a Deus, Deus tá fazendo algo na minha vida. Deus nunca me abandonou, sempre esteve comigo. Todo o tempo da minha vida, Deus sempre esteve comigo. E aí, esses dias, tempo atrás, eu falei com o Bruno, falei: Bruno, não tem no Natal. Eu falei pro Bruno: Bruno, tô com vontade de comer pão. O Bruno falou: Bianca, mas o jeito que tem aqui, não foi biscoito que eu falei. O Bruno queria comer biscoito. O Bruno falou: mas o jeito que tem aqui eu não posso gastar.
E que esse dinheiro a gente vai precisar, eu não posso gastar o dinheiro. Eu fiquei falando pra ele, Bruno, compra pra mim um biscoito. Depois a gente arruma o dinheiro inteiro. Compra um biscoito, tô com vontade de comer biscoito. E ele ficou me enrolando, porque não podia gastar o dinheiro. E depois quando chegou a tarde eu falei de novo pra ele, e Bruno, eu quero comer biscoito. E a gente foi comprar o biscoito, mas no fim a gente desistiu de comprar o biscoito. O Bruno falou, já que a gente vai gastar o dinheiro, que a gente compra uma coisa maior, que a gente vai comer mais de uma vez. Daí a gente foi na padaria comprar pão doce. Esse pão doce grande. Daí chegamos na padaria e eu tô pro Bruno, e o Bruno tá lá olhando. Eu falei pra ele assim, tem que comprar uma coisa barata, caso que a gente não pode gastar o dinheiro. Daí eu não sei, mas foi Deus que enviou aquele rapaz ali. Daí tinha um rapaz, um senhor de idade lá na padaria, e ele ficou olhando pra gente. E assim que a gente entrou, ele ficou olhando, e a gente foi. E ele foi pra lá pra frente, pro balcão. E daqui a pouco a gente tá escolhendo o pão, e o Bruno falou pro menino assim, eu quero esse daqui. Eu não quero dificultar a sua vida, mas eu quero já dificultando, eu quero esse daqui do meio. Aí a menina veio lá da frente e falou assim, ó, o moço pagou o pão. Ele falou que você pode escolher o pão que você quiser, que ele já pagou, ele já deixou água. Daí a gente foi agradecer o homem, mas só como já tinha ido embora. Quando a gente saiu, a gente não viu mais o homem pra agradecer. Então eu creio que foi Deus que viu aquele homem ali, porque Deus sabia que a gente não podia gastar aquele dinheiro. Então Deus foi e enviou aquele homem. Teve um dia também, eu cheguei e tava marcando uns negócios, umas receitas de umas coisas que eu ia fazer, vou fazer pra vender. E eu falei pro Bruno assim, Bruno, eu preciso agora só de um liquidificador, a gente tem que comprar um liquidificador. O Bruno é. Aí eu fui pedir, eu falei, pai, eu falei, Deus, eu preciso só do liquidificador agora. Daí eu fui, falei assim, uma coisa simples, eu pedi pra Deus, com simplicidade. Quando eu cheguei aqui na casa de onde que a gente ia morar, que a moça veio mostrar a casa pra gente, que ela já tinha arrumado. Aí chegou aqui, o liquidificador ali em cima, só que eu não falei nada. Aí depois ela pegou e virou e falou assim, esse liquidificador aí é pra você. É pra você fazer essas coisas. Então tudo que eu pedi pra Deus, Deus sempre esteve comigo, sempre me ajudou. Então nunca Deus me abandonou. Então eu peço pra vocês, gente, desculpa, que eu me emocionei. As coisas que eu tô falando pra vocês, eu não sei porque eu falei isso, mas Deus tava tocando meu coração pra mim falar isso. Eu ia dar meu testemunho, eu vou dar meu testemunho. Eu comecei daí, depois eu parei e falei isso, que Deus pediu. Deus tocou no meu coração que era pra mim falar isso. Então eu falei. Então, gente, se vocês estão passando por alguma dificuldade, se estão passando por alguma coisa, não desiste de Deus, pede pra Deus, tenha fé, que Deus vai dar pra você, Deus vai fazer como Deus fez na minha vida. Deus vai fazer na vida de vocês, na vida da sua família. Porque eu creio que Deus Deus às vezes permitiu que eu passasse dificuldade, algumas coisas, para mostrar para mim que Ele estava comigo, que Ele ia fazer na minha vida. E Deus está fazendo cada vez mais Deus está fazendo mais coisas na minha vida. E eu creio que Deus vai fazer muito mais na minha vida e pode fazer na sua também. Então, eu quero que vocês tenham fé, nunca desistem de Deus. E sempre quando você estiver passando por dificuldade, vocês pedem para Deus ajuda. Vocês pedem para Deus, porque às vezes você não tem uma família do lado. Você não tem amor de mãe, amor de pai. Você não tem ninguém do seu lado, assim, entre aspas. Mas você tem uma pessoa que te ama, que é Deus em primeiro lugar. Uma pessoa que te ama, que tá contigo, que é seu marido ou seu namorado, não sei. Qualquer pessoa que esteja do seu lado, que esteja te ajudando, que te dá carinho, te dá valor, dê valor. Não pisa na bola com essa pessoa, não faz coisa errada, porque às vezes a gente erra com a pessoa que gosta da gente, e daí a gente perde aquela pessoa. E depois a gente se arrepende
se arrepende do que a gente fez. Então, o que eu falo pra vocês, quanto pra mulher, quanto pra homem, não traia sua mulher, não traia sua esposa. Sempre esteja do lado dela, sempre esteja tentando entender ela e você entendendo ele. Porque quando Deus coloca uma pessoa na sua vida para cuidar de você, para ficar perto de você, para te ajudar, porque Deus tem algo na sua vida e não faça nada de errado. E aquelas pessoas que faz algo de errado, que tá no mundo das drogas, eu sei que é difícil de sair, difícil de largar, mas não desista. Pede para Deus tirar, para Deus libertar, que Deus liberta. E é isso, gente. E Deus está fazendo cada vez mais na nossa vida. Deus abençoa tanto nós. Deus abençoou. E esses dias também eu tava falando com o Bruno que a gente tinha que arrumar dia de condução pra gente poder ir ver o negócio do nosso casamento, que a gente vai ver amanhã. E daí eu falei pro Bruno, Bruno, e agora como que a gente vai fazer? Tem que arrumar dinheiro pra nós ir lá ver o negócio do nosso casamento. E ele pegou e falou pra mim assim, Deus proverá, Deus vai abençoar que a gente vai conseguir o dinheiro. Daí eu fui pra igreja. Quando chegou lá na igreja, a gente assistiu o culto tudo. Depois quando acabou a igreja, o culto, a irmã chegou, me deu R$ 50. E ela falou pra mim assim, que Deus tinha tocado no coração dela. Falou, Deus tocou no meu coração pra me dar esse dinheiro pra você fazer o que você quiser. Aí depois eu falei pro Bruno, foi no mesmo dia que ele tinha falado comigo que Deus ia prover. E eu falei pro Bruno, tá vendo? Você falou que Deus ia prover e Deus proveu. Deus trouxe o dinheiro. Então, gente, não desista. Não desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, não desista. Pede pra Deus te ajudar. E corra atrás, porque Deus é tudo na nossa vida. Eu não sei como explicar o amor de Deus na minha vida, o amor de Deus na vida dele. Deus tem amor na vida de todos. Então, só que Deus quer que a gente ande certo, que a gente ande na presença dele, que a gente venha falar do amor dele para as outras pessoas que precisam. O que a gente está fazendo agora? O que a gente está fazendo agora, falando do amor de Deus. Então, gente, vou te pedir perdão se eu falei alguma coisa que magoou alguém. Mas só que eu só tô falando o que Deus fez na minha vida. O que Deus pode fazer na sua vida também. E muita gente, às vezes, que tem um filho no mundo das drogas, da bebida, não fala que seu filho é um drogado, que seu filho é um nóia, que seu filho não tem mais jeito. Não fala isso, ajuda seu filho, tem paciência, que ele vai mudar. Mas se ele quiser ajuda, ajuda ele. Porque a gente não pode desistir daquela pessoa que a gente gosta. A gente tem que ficar com aquela pessoa que a gente gosta. Então, só se a pessoa não querer mesmo endireitar. Porque antes de eu conhecer o Bruno, eu conheci um rapaz que eu tentava ajudar ele. Ele saiu do vício, das drogas, eu tentava ajudar ele. Mas só que ele não quis. Daí depois, quando eu larguei dele, que eu já tava com o Bruno, ele uma vez me viu na rua e ele falou pra mim assim, Bianca, eu queria voltar com você. Eu peguei e falei pra ele, falei, a gente não dá pra gente mais voltar, porque agora eu tô com outra pessoa. Que quando eu queria te ajudar, você não quis. Então agora eu tô com outra pessoa, agora eu gosto de outra pessoa. E ele falou pra mim assim, você tem certeza que você vai me abandonar, que você vai me deixar? Eu falei, eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Vocês continuam amigos. A gente pode ser amigos. Mas eu não vou ficar mais contigo. Assim, não vou namorar mais contigo, ficar contigo. Mas a gente pode ser amigo. Você pode passar na rua, falar comigo. Eu vou falar com você normal. Mas eu não queria te abandonar. Mas quando eu falei pra você que eu queria ficar com você, mas eu falei pra você mudar e você não quis mudar, eu desisti. Eu deixei pra lá porque você não quis e não era pra ser. Quando não é pra ser, não é pra ser. Igual as pessoas falavam pra mim assim, você pode namorar com várias pessoas, mas não é. Deus está preparando uma pessoa que vai cuidar de você. Deus está preparando uma pessoa que vai fazer a obra junto contigo. Mas só que eu não ligava.
porque eu não tinha entendimento. Então depois, quando eu conheci o Bruno, que eu fui morar lá, que eu fui batizei lá em Minas, que a gente foi passando as coisas junto, que eu fui percebendo, eu falei pra ele, falei, Bruno, as pessoas falavam pra mim que Deus ia colocar na minha vida, era você. Deus colocou você pra cuidar de mim e eu cuidar de você. E, e assim foi indo. Na nossa vida a gente passamos por várias coisas. Mas graças a Deus, Deus segurou pelas nossas mãos. E a gente hoje está aqui para poder contar nosso testemunho do que aconteceu na nossa vida. E eu espero que vocês que vocês se consertem com Deus, quem está afastado de Deus, volte para a presença de Deus, não deixa, não abandona Deus. Que Deus é tudo nas nossas vidas, Deus é tudo para mim. E hoje eu sei o valor que Deus tem na minha vida, entendeu? Não só pelas coisas materiais, entendeu? Que Deus me deu, não. É porque Deus é tudo pra mim. E teve uma vez também, gente, que eu ainda tava morando com a minha mãe, o Bruno ainda não tava aqui. Eu tava morando com a minha mãe, e a gente discutiu, eu falei pra minha mãe que eu ia embora. E eu peguei minhas coisas, coloquei dentro da mochila e coloquei nas costas e saí. Coloquei uma garrafa d'água dentro da bolsa e saí. E aí eu falei pro Bruno, falei, Bruno, tô indo embora. O Bruno falou, pra onde você vai, Beca? Eu falei, eu tô indo embora, eu não vou ficar mais na minha mãe. Daí eu tava falando com o Bruno, eu fui desligar o telefone. E fui, e tava andando, e eu sentei aqui mesmo, aqui perto do Jacira aqui. Sentei numa rua e fiquei sentada e Deus tá falando pra mim, vai embora. Mas desce pelo outro lado da rua, desce pelo escadão, passa pelo escadão. E aí quando eu tava descendo, passei pelo escadão, tinha uma moça sentada no escadão e aquela moça tava chorando. E eu passei pelaquela moça, olhei pra ela assim, e Deus falou, volta. Volta e senta do lado daquela moça e fala com ela, conversa com ela. Daí eu fui, comecei a conversar com a moça, perguntei pra ela o que ela tinha. Ela olhou pra mim e falou assim, olha pra mim e vê o que eu tenho. Aí eu perguntei pra ela o que estava acontecendo, falei pra ela acreditar em Deus, que Deus amava ela. E ela ficou olhando pra mim assim, depois eu fui abrir a mochila. Quando eu abri a mochila, me pediu água. Eu fui dar água pra ela. E ela bebeu água, ela olhou pra mim e ela falou assim, você não tem nojo? Você não vai ficar com nojo? Você vai deixar eu beber na sua garrafa? Eu falei, vou, pode beber. Daí ela olhou pra mim e falou assim, a sua água tá me limpando. Eu falei, é minha água que tá te limpando. É Deus que tá te limpando. Aí eu comecei a conversar com aquela moça. E ela olhou pra mim e ela falou assim pra mim, Deus ama muito você. Ela falou pra mim, Deus ama muito você. Eu falei, eu sei. Ela falou, porque você é um vaso de Deus. Deus manda te falar que você é um vaso dele. E você tá triste. Aconteceu algo que você tá triste, mas Deus manda te falar que ele tem um amor muito grande por você. E eu olhei pra aquela menina e comecei a chorar. E ela chorou assim e falou pra mim assim, será que Deus gosta de mim? Eu falei, gosta. Como Deus gosta de mim também. E ela falou pra mim, por que você tá indo embora? Por que você tá abandonando Deus? Ela olhou pra mim e falou isso. Eu peguei e fiquei sem palavra. Eu falei, tô te perguntando, por que você tá abandonando Deus? Eu falei, não, eu não tô abandonando Deus, eu só vou embora. Daí ela olhou pra mim e falou, não, se você for embora, você vai abandonar Deus. Não abandona Deus, porque Deus te ama, você é um vaso. Ela falou pra mim, e ninguém pode mexer nesse vaso, ninguém pode quebrar esse vaso, Deus não deixa. E ela falando pra mim, ela falou pra mim assim, você é uma pessoa, Deus já me mostrou, você é uma pessoa que mesmo a pessoa fazendo mal pra você, que se você puder tirar a roupa do corpo, você tira a roupa do corpo pra dar pra pessoa, você é assim. Eu falei, sou assim, um coração bom. Aí eu olhei assim pro lado assim do céu, levantei a cabeça e pensei comigo, Deus, por que você me colocou aqui do lado dessa menina? Não, eu tô evangelizando ela tá me evangelizando. Eu fiquei pensando. E depois eu fui e falei pra ela assim, filha, Deus te ama muito. Não desiste. Continua, vamos pra igreja, Deus te ama. Ela olhou pra mim e falou que não, eu não tô preparada pra ir pra igreja. Eu falei, filha, vamos pra igreja comigo hoje. Ela, não vou, quando eu estiver preparada eu vou.
Daí foi, passou. E eu conversando com ela, ela falou pra mim que ela tinha passado por um estupro. E ela falou pra mim assim que tinha sido estuprada pelos irmãos dela, pelo padrasto dela. E ela falou que a mãe dela não acreditava, que a mãe dela maltratava ela, que a mãe dela raspava a cabeça dela. E ela tava chorando por isso, que ela falou que tava sentindo uma mágoa, uma raiva, que ela queria matar o irmão dela, o padrasto dela, que ela falou que um dia ia matar eles. E eu falei pra ela, não, eu sei que é difícil perdoar, mas perdoa eles. Que eu também já passei por isso, não foi meu irmão, não foi meu pai, mas eu também já passei. Eu sei como dói. Eu falei pra ela, e ela pegou e falou assim, às vezes eu tava em casa, uma vez eu tava em casa, o meu irmão pegou, com o amigo dele, tava abusando de mim, e minha mãe chegou, me bateu, pensando que eu tava errada. E daí eu fui saí, engravidei, meu irmão, fui, não queria saber do meu filho, deixei meu filho no hospital, minha mãe foi, pegou meu filho pra cuidar do meu filho, tava com a minha mãe e meu filho, e depois disso minha mãe tava no mundo das drogas, a vida errada, minha mãe mudou por causa do meu filho mudou a vida da minha mãe, e minha mãe pegou meu filho pra cuidar, e agora meu filho tá com a minha mãe, não quer saber de mim, tá com a minha mãe, mas só que Deus, quando eu tava no mundo dos drogas, usava crack, usava muito tipo de droga, e eu falei pra Deus, eu tava grávida, eu falei pra Deus, que Deus desse a vida à minha filha, eu ia parar com isso, que eu não ia mais colocar isso na minha boca. E eu ali o joelho e falei pra Deus, Deus, se você der a vida da minha filha, eu paro com tudo. E ela falou que a filha dela nasceu. E ela parou. Deus deu a vida pra filha dela. E ela falou que a filha dela tinha 7 anos. Tinha 7 anos, estava com 7 anos. E ela falou que o nome da filha dela era Vitória. Eu falei, então aí, ó, sua filha tá aí. Cuida da sua filha. Não fica fazendo nada de errado. Não fica usando droga. Cuida da sua filha, porque a única coisa que você tem é sua filha. Você falou que é tudo pra você. Então cuida da sua filha. Daí eu comecei a conversar com ela, passou um rapaz e sentou do nosso lado e começou a conversar com ela. E eu acho que, não sei se o rapaz se sentiu incomodado comigo. Ele não quis ficar, ele foi embora. Ele falou que depois falava com ela. E ela continuou falando comigo. E ali ela falou pra mim que ia embora. Ela falou, vou embora porque eu tenho que ver minha filha. Tenho que ver minha filha. E ela levantou e ela falou pra mim assim, eu tenho vontade de cantar. Eu tenho um sonho de cantar na igreja. Todo mundo vê eu cantando louvor na igreja. Eu falei, então, vamos pra igreja comigo hoje. Vamos comigo pra igreja. Ela, não tô preparada ainda, não quero ir. Só quando eu estiver preparada, eu falei, não, mas vamos comigo. Ela não quis ir. Eu falei, então eu vou pra casa. Eu vou me arrumar, que eu vou ir pra igreja. Ela falou pra mim assim, você pode me dar um abraço? Eu falei, posso. Eu abracei ela. Ela falou assim pra mim, Deus te ama muito, não esqueça que Deus te ama, que você é um vaso. Não desiste de Deus. Ela falou pra mim não desistir, que era pra mim voltar pra casa. Daí eu voltei pra casa. Daí eu cheguei lá e conversei e falei pra minha mãe dessa menina. A minha mãe falou, nossa. Aí depois eu fui pra igreja. Quando eu cheguei na igreja, que é a igreja que agora eu tô indo, eu cheguei lá na igreja, eu sentei lá na igreja. Daqui a pouco a moça tava orando e a moça pegou e falou, tem aquela menina ali, foi até a irmã da pastora, aquela menina ali, ela tá com uma dor muito grande, ela tá precisando de um abraço, ela tá precisando de algo. Ela falou pra mim, Deus tá te entregando o que você pediu, Deus tá te visitando. E daí eu fiquei com aquilo no coração. Falei, pai, eu queria tanto que o Bruno viesse pra cá. Eu queria tanto que o Senhor me levasse. Foi que Deus trouxe ele. Mas só que aí, igual eu falei, a gente passou por várias dificuldades junto, por várias coisas junto. Mas graças a Deus, Deus segurou pelas nossas mãos. E é isso, gente. Eu peço pra vocês me desculpar, porque eu me emocionei. Quando eu fui falar, eu me emocionei. Eu parei de falar meu testemunho e fui falar isso, porque Deus pediu pra me falar. Eu não sei, eu não ia falar isso.
peço pra vocês nunca desistir dos sonhos que vocês têm. E nunca tratar um filho melhor do que o outro, sempre tratar igual. Se você não puder dar uma coisa pra um, não dê pra outro. E sempre esteja perto do seu filho, dando amor e carinho. Nunca deixe seu filho de canto, nunca maltrate, nunca despreze, nunca trate com diferença, gente. Porque é a pior coisa você não ter o amor de uma mãe. A pior coisa você não ter o amor de um pai. A pior coisa você querer alguém perto de você pra conversar com você, pra poder falar contigo, poder ficar perto de você e você não ter. Entendeu? Mas graças a Deus eu tenho um amor do maior, que é de Deus, que me colocou no mundo, entendeu? Que me trouxe, que me deu a vida. Então eu venho falar pra vocês, gente. Me perdoa se eu falei alguma coisa que magoou vocês. Então eu venho agora te pedir desculpa por tudo. E eu me emocionei, gente. Então é isso. Então agora eu vou continuar falando. Então, gente, eu tinha nasci, passei da hora de nascer. Meu parto foi fóspio. E o médico falou que tinha dado um problema. Falou pra minha mãe que tinha dado um problema. Que eu tinha nascido com um probleminha na cabeça. E o médico falou assim pra minha mãe, se eu não tomasse remédio, cada vez ia ficar pior, que eu ia ficar mais nervosa. Mas graças a Deus, gente, Deus me deu a vida, Deus tirou esse problema, Deus está comigo. E eu, graças a Deus, gente, eu não fico mais como antes, porque antes eu tinha crise de nervoso, eu ficava muito nervosa. Então, graças a Deus, agora eu não tô tendo mais. E meus ossos, gente, não é assim como os ossos das pessoas assim, normal, não que eu não sou normal. Porque meus ossos são diferentes. E os médicos, o ortopedista falou pra mim, o ortopedista, no dia que eu passei no médico, o ortopedista falou pra mim, você é um milagre de Deus. Você é um milagre, porque eu nunca vi uma pessoa assim, com os ossos desse jeito, e andar, e fazer tudo. E você anda, você faz tudo. Então você é um milagre de Deus. Então, gente, eu falo, se uma pessoa da sua família nasceu com algum problema, alguma coisa, gente, não trate com diferença, porque eu não sou assim, como se diz, como que eu vou explicar? Eu não sou doido, entendo as coisas, mas só que assim, eu nasci só apenas com bloqueio, mas graças a Deus, Deus tirou. Eu creio que Deus tirou, porque eu tô muito bem, gente, eu não tenho mais as crises que eu tinha, então Deus curou. Então eu falo, gente, não trate pessoas com diferença. Não maltrate as pessoas. Porque ninguém tem que humilhar ninguém tem que desprezar ninguém. A gente tem que amar o nosso próximo. Mesmo que não for nada da gente, a gente tem que amar, ter carinho. Porque Deus fala que a gente tem que amar o nosso próximo. Porque assim, entre Deus, nós somos tudo irmão. E quando Deus voltar buscar a gente, Deus vai cobrar da gente o que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim. Deus vai condenar, porque Deus é amor, gente. Mas quando Deus voltar, Ele vai vir como juiz, Ele vai julgar. Então, gente, quanto é tempo, busca se consertar diante de Deus, busca fazer as coisas certas, busca estar ali no caminho de Deus certo. Eu sei que a gente somos falhos, que a gente somos pecador, que não é fácil, gente, a gente servir Deus. Às vezes a gente peca, a gente erra, a gente falha, a gente fala alguma coisa pro nosso irmão ou pra alguém que magoa. Mas tenta não magoar as pessoas, sempre sim, tenta estar perto das pessoas, estar do lado das pessoas, compreender as pessoas do jeito que ela é, gente. Então eu peço para todos vocês, analise vocês mesmos, se vocês estão fazendo algo para Deus, se vocês estão fazendo as coisas certas. Então, quando Deus te pedir para você fazer uma coisa, vocês faz, mas não conta o que Deus não falou para você. Fala só o que Deus falou. Não brinque com a palavra de Deus.
Porque a gente não deve brincar com o Espírito Santo. A gente não deve blasfemar. A gente não deve zombar. Porque muitas vezes alguém chega para falar de Deus para você, você zomba. Você vira as costas. Você vai dar um papel. As pessoas não querem. A pessoa vira as costas. Não faz isso, gente. E esses dias também a gente tava vindo. Foi até no ano novo. A gente tava vindo da igreja. E meu marido viu o menino passando do outro lado da rua. E ele falou que ia falar com o menino que Deus tinha mandado ele falar. E ele foi, chamou o menino e começou a falar de Deus pro menino. E ele perguntou pro menino se o menino estava passando por alguma coisa. E o menino falou que ele estava passando por luta espiritual, que ele estava meio afastado da igreja. E aquele menino era diferente. E a gente viu um brilho no menino, no olho do menino. O olho dele brilhava. Era um menino diferente. Não sei explicar. A gente começou a falar de Deus. Ele começou a falar de Deus para esse menino. E o menino começou a encher o olho de lágrimas. Ele estava querendo chorar. E depois, quando ele pediu, meu marido falou para ele assim: eu posso te dar um abraço? Ele falou: pode. E meu marido foi, abraçou ele chorou. A lágrima desceu. E eu falei para ele assim: eu posso te dar um abraço? E eu fui, abracei ele começou a chorar. Quando a gente abraçamos ele começou a chorar. E depois eu falei pra ele não desistir de Deus, que era pra ele continuar na presença de Deus, que a gente ia continuar orando por ele, que a gente ia orar por ele, que a gente não ia esquecer dele. E a gente prometemos pra eles que ia orar por ele, porque ele tava precisando, gente. Então eu não sei por que o menino tava passando. Eu não sei o que estava acontecendo, mas Deus sabe. Mas mesmo ele passando por prova, mesmo ele passando por dificuldade, mas pensa num menino alegre. Ele traz alegria. Menino doce, uma pessoa, não sei explicar. Mas eu peço, gente, para vocês, não zombe de Deus, não zombe do Espírito Santo. Quando alguém chegar para falar com vocês, não vire as costas, escute o que a pessoa tem para falar. Mas pede a direção de Deus também, porque tem muitas pessoas que falam que Deus mandou falar, mas Deus não mandou. Muitas pessoas que brincam com a palavra de Deus. Como Deus disse que no final dos tempos ia ter muitas pessoas, falsos profetas, que ia falar coisas que Deus não mandou. Então, gente, vigia, mas não desfaça de ninguém, não zombe do Espírito Santo, não blasfema, porque Deus é todo poderoso e Ele pode fazer na sua vida o que Ele está fazendo na minha vida. O que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Então não vire as costas para Deus. Sempre esteja do lado de Deus, perto de Deus. E eu peço para vocês, gente. Eu não sei porquê. Eu comecei a falar, eu comecei a me emocionar, mas eu ia falar do testemunho, eu comecei a falar as outras coisas. Mas isso aí, esse testemunho meu, que eu falei pra vocês. E também, gente, eu desde meus 12 anos eu tinha cisto no ovário, nos 2 ovários. E eu fui curada. Deus me curou. Mas só que antes de eu descobrir que eu tinha cisto, eu sentia muita dor no pé da barriga. E aí, gente, eu fui curada, Deus me curou. Eu tinha 12 anos, Deus me curou. E é isso, gente. Um forte abraço no coração de vocês. E fica com Deus. E desculpa qualquer coisa.